De mendigo a milionário. A jornada incrível de superação e sucesso. Ricardo era o tipo de homem que para muitos tinha tudo. Carros importados, um apartamento gigante na cobertura, festas que lotavam os salões mais glamurosos de São Paulo e uma agenda de viagens de negócios proibitiva para qualquer mortal. Mas por dentro, o coração dele era um bloco de gelo, congelado até a última gota. Nada o fazia sentir. Nada o tocava, ou pelo menos era o que ele queria acreditar. Até aquela noite. Uma chuva torrencial cortava a cidade. As gotas desabavam como agulhas afiadas na pele das poucas almas apressadas pelas ruas. Ricardo dirigia sozinho. O vidro do carro embaçado, as engrenagens do banco automático rangendo. Sua mente rolava pilhas de contratos e nomes, fechamentos e jogadas. Mundo frio, impessoal, cortante. Até que ela apareceu. No meio daquele temporal, a silhueta de uma jovem franzina, face pálida e enlameada. Empurrava a barriga que crescia como se levasse o peso do mundo. Parou o carro no meio da rua molhada, com um tranco forte, o barulho seco da porta batendo ecoando. Curiosos olharam, uma mistura de surpresa e julgamento. Como esse rico para aqui com uma mendiga grávida no meio de São Paulo? Ricardo hesitou. O nó na garganta apertou. Aqueles olhos queimavam, lembravam algo enterrado, algo lá no fundo dele, a infância dele, vazia, sombria, abandonada. Ele apertava os dentes, sentia a dor crescer dentro do peito, como uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Ela falou pouco, quase um sussurro, pedindo ajuda, um cantinho para se proteger, algo simples. O corpo dela tremia, os dentes batiam como se fossem pequenas sinetas em meio ao caos da chuva. Foi esse momento, a fragilidade dela, o inseguro daquela criança crescendo na barriga, que o fez agir. Não foi só uma mão estendida, não. Ricardo fez algo diferente. Fez algo que ninguém jamais esperava. Abriu os portões de seu mundo gelado para ela. Sofia entrou no apartamento dele, o palco das festas e dos aparatos de luxo que nunca tiveram calor. A luz das velas que lhe pediu para acender quebrava a dureza do ambiente. Duas almas desencontradas, agora dividindo um lugar. Aos poucos, a garra por trás daquelas mãos tão trêmulas começou a aparecer. Sofia tinha um talento escondido. Desenhava, pintava, transformava os traços soltos em tempestades de cor e emoção. Ricardo, que nunca viu luz no rosto de ninguém além da tela do celular, ficou atônito. Os olhos dela brilhavam como nunca os dele. Mas junto com o dom vieram os fantasmas, traumas profundos que a faziam duvidar de si mesma, cortes invisíveis na alma que nem as tintas podiam cobrir. Por mais que ele tentasse, o frio dela não derretia completamente. Só que essa história chamou a atenção, e não de quem gostaria. Carlos, seu maior rival nos negócios, ele prometeu, destruiria qualquer centelha de mudança, para assegurar que aquele homem continuasse sendo o mesmo de sempre, um milionário de coração gelado. E aí, no silêncio pesado daquela noite, Sofia soltou uma revelação que fez o tempão explodir em silêncio. Seu passado, sua dor, estava mais ligada à história de Ricardo do que ele poderia imaginar. Um segredo que ameaça arrebatar tudo. O perigo se esconde nas sombras. A luta é agora, e por perto. Uma nova vida vai nascer. Será que eles vão conseguir enfrentar esse passado tóxico e a ameaça viva de Carlos? Ou tudo vai desmoronar como um castelo de cartas em vendaval? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. De Jaque, sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No silêncio pesado daquela noite,
Sofia soltou uma revelação que fez o coração de Ricardo parar. Eu não sou quem você pensa que sou. Meu verdadeiro nome é Clara. O tempo pareceu congelar. O ar ficou pesado. O olhar dela, carregado de emoções, transbordava dor e medo. O chão sob seus pés desapareceu. O que estava acontecendo? Aquela frase detonou uma bomba dentro dele. Ricardo levou um tempo para processar. Clara, o que estava acontecendo? Por que você está me dizendo isso agora? Ele não conseguia nem respirar direito. As palavras mal saíam. Sofia. Oh, Clara. Ungeva um instante. A fragilidade que ele vira antes agora parecia um muro, uma barreira entre eles. Então ela começou a falar de um passado que ele nunca poderia imaginar. Eu não sou só uma artista. Eu fui forçada a deixar minha vida para trás, fugindo do meu ex-marido. Ele é perigoso, um homem que não para por nada. O medo estampado em sua voz era palpável, como se as palavras tivessem o peso de um carro em alta velocidade. Os olhos de Ricardo, que antes brilhavam apenas com a curiosidade e o encantamento por ela, agora estavam se preenchendo de uma compreensão aterradora. Clara tinha uma história sombria, que se entrelaçava com a sua de maneiras que ele nunca poderia supor. O que isso significa? O que você pretende fazer agora? Ele estava desesperado. O passado, que ele pensou ser enterrado, começava a ganhar vida novamente. O Carlos. Ele conhece meu ex. Ele vai usá-lo para me pegar. A menção do nome do rival o atingiu como um soco no estômago. Como isso poderia ser verdade? Carlos, o homem que sempre viu Ricardo como uma ameaça, agora estava mais perto do que havia imaginado. E a ideia de que tudo estava conectado era uma punhalada em seu coração. Sofia, ou Clara, estava associada a Carlos de uma maneira que tornava tudo ainda mais complicado. O verdadeiro caráter do rival, astuto e manipulador, agora tinha o potencial de causar danos inimagináveis. Ele sentiu o ânimo escorregar entre seus dedos. Como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? A urgência da pergunta reverberou no ar, mas a resposta dela poderia deixar tudo ainda pior. Foi então que, de repente, um barulho alto quebrou a serenidade daquela noite. Um vidro estilhaçando na rua. Som de arrastão. Ricardo correu até a janela, o coração pulando no peito. Clara ficou bem atrás dele, a expressão de pânico sendo refletida na janela embaçada. A imagem era aterrorizante. 2 homens encapuzados estavam invadindo o prédio. O horror se apoderou da sala. Ele veio por mim, gritou Clara, agora em estado de pânico. E então a dúvida começou a escalar no peito dele. O que fazer? Salvar Clara ou proteger a si mesmo? A responsabilidade pesava sobre ele. A outra vida que levava era luxuosa, mais fria. E em um instante, tudo o que ele queria era salvar aquela jovem, mesmo que sua verdade estivesse lhe sendo revelada em partes. Ele atribuiu um olhar a Clara. Fique aqui, ordenou, já se movendo em direção à porta. Mas a determinação não estava sozinha. A tensão grudava em cada movimento. Era uma corrida contra o tempo. Carlos estava se aproximando. E agora não era apenas uma luta contra um rival comum, mas uma batalha para salvar a vida de alguém que ele começava a amar. E antes que pudesse abrir a porta, tudo ficou escuro. Um grito cortou o ar e um corpo colidiu com o chão. O silêncio seguinte, então, foi absolutamente ensurdecedor. O que estava acontecendo? E a verdade que ele acreditava, de que ele poderia ser alguém melhor, se desfazia como névoa sob o sol. Então, enquanto a tensão crescia e a escuridão se aproximava, Ricardo teve certeza de que nada seria como antes. Um segredo mais profundo poderia estar à espreita. Um laço invisível entre Clara, ele e Carlos poderia mu. E agora, o que restava era uma luta pela sobrevivência, onde cada escolha poderia levá-los a um destino inimaginável. O silêncio seguinte, então, foi absolutamente ensurdecedor.
Ricardo estava prestes a abrir a porta, mas tudo ao seu redor ficou escuro, como se uma sombra engolisse a luz da sala. Um grito ecoou pelo corredor, cortando o ar, seguido do som de corpos colidindo contra o chão. Sobre eles, a tensão subia como uma onda ameaçadora. Ricardo se virou imediatamente, encontrando Clara atrás dele. O pânico em seu rosto espelhava a urgência daquela situação, mas ele percebeu que Clara não estava apenas apavorada, ela estava transformada. O jeito como seus olhos brilhavam agora trouxe um novo tipo de intensidade, algo que o fez hesitar. "Fique aqui", ordenou, ainda em movimento em direção à porta, mas sua determinação se esvaziava. O desespero no olhar dela o paralisava. Ao mesmo tempo, o barulho de homens invadindo o prédio enchia o ambiente de uma ansiedade palpável. "Clara, agora!" ela gritou, colocando-se em frente à porta, uma barricada inseparável. Mas o medo dela não era apenas pela aproximação dos homens. Havia algo mais intenso, mais pessoal. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a voz de um dos invasores ecoou pelo corredor. "Cala a boca, Clara! Sabemos que você está aí!" O tom era ameaçador, intenso. Um frio cortante percorreu as costas de Ricardo, uma onda de crescente preocupação. Clara se encolheu, e seu coração parecia ainda mais acelerado. "Como eles sabem o meu nome?" ela murmurou, quase sem som, mas Ricardo ouviu. A cada palavra dela, os padrões de tudo o que acreditava serem reais começaram a ruir. Ele percebeu àquela altura que ainda não conhecia Clara. Sabia pouco ou nada sobre sua vida, suas cicatrizes, algo se passava que ele não via. "Clara, o que você está escondendo de mim?" ele questionou, a confusão misturando-se à frustração. Então ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo grandioso. "Eu não sou apenas um nome qualquer. Eu não sou a única que Carlos conhece." As palavras dela explodiram em sua mente como fogos de artifício. "Ricardo, meu ex-marido. Ele está atrás de mim porque eu sou a filha do dono da empresa que ele tem se infiltrado. Carlos está a serviço dele." Naquele momento, todo o mundo de Ricardo desmoronou. Carlos, seu rival impiedoso, não estava apenas lutando por ambição. Ele era uma marionete em um jogo maior, manipulado por uma pessoa ainda mais poderosa. Foi como se uma engrenagem solta no mecanismo de sua vida tivesse atolado, e agora tudo girasse de forma caótica. A tensão se intensificou quando ele escutou risadas do lado de fora. Gritos começaram a surgir, e pelo corredor, sombras se aproximavam. Clara estava em perigo real. Ele sabia que precisava agir, mas o que poderia fazer contra algo tão grande, tão ameaçador? Mas antes que pudesse planejar qualquer ação, um tapa na porta ofereceu uma pausa súbita. "O que vocês estão esperando?" um dos homens gritou, a voz grossa e cheia de ódio. "Nós sabemos que vocês estão aí. A única escolha que vocês têm é se entregar ou, bem, você sabe como essas coisas costumam terminar." Clara segurou a mão de Ricardo. Os olhos dela brilhavam com um medo que ele nunca tinha visto antes. "Ricardo, eu não posso deixar que ele me pegue. Você é a única pessoa que pode me ajudar." Uma intensidade nova surgiu entre eles. Um tipo de conexão mais profunda, mas a realidade ainda estava à espreita. Carlos e o ex-marido dela estavam cada vez mais perto. Ricardo sentiu o nó na garganta apertar. Precisava salvar Clara, mas como? E qual era exatamente o papel de Carlos nesse quebra-cabeça? O silêncio foi quebrado de novo, mas desta vez pelo estrondo de uma porta arrombada. O coração de Ricardo disparou. Eles estavam chegando. Todo o seu mundo estava prestes a mudar para sempre. Mas ele sabia que a única escolha que restava era enfrentar o perigo de frente. E ali, à beira de um abismo escuro, ficou a dúvida. Quem de fato era Clara? E qual seria o preço que pagariam por isso? Os ecos de risadas e gritos ecoavam em seus ouvidos, e por um instante, tudo o que sabia sobre amor, lealdade e verdade se desfez como um castelo de cartas. O silêncio foi quebrado de novo,
mas desta vez pelo estrondo de uma porta arrombada. O coração de Ricardo disparou. Eles estavam chegando. Todo o seu mundo estava prestes a mudar para sempre. Clara segurou sua mão, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. O pânico a deixava bonita, vulnerável. Mas ele não poderia perder essa conexão. Não poderia deixá-la ir. Mas antes que pudesse planejar qualquer ação, um grito ecoou pelo corredor, vinda de uma voz familiar, mas envolta em um tom cruel. Clara, ou melhor, estranha. Chegou a hora de você acabar com esse joguinho. O estômago de Ricardo se revirou. Era Carlos. Ele estava ali. Não só como um rival, mas como um provocador de um destino ainda mais sombrio. Como assim, estranha? Clara sussurrou, confusa, mas Ricardo a interrompeu, tomando uma decisão rápida. Precisamos sair. Ele se virou, mas a conversa era rápida demais. O que estava acontecendo? Ele não podia deixar a situação escorregar entre os dedos. Carlos deu um passo à frente, rindo. Você realmente não sabe? Clara, seu ex-marido não é só um capanga. Ele é parte de uma rede que... Bom, talvez você só devesse ver por si mesma. Ricardo olhou, desconfiado. Algo estava errado. Algo que ele não entendia. Então, com um movimento de suas mãos, Carlos retirou algo do bolso. Uma foto. Ele a ergueu e a luz filtrada pela janela iluminou a imagem. Ricardo ficou paralisado. Era Clara, mas ao seu lado estava ele. Uma versão mais jovem de si mesmo. Mãos entrelaçadas, sorrisos largos. O que era aquilo? As memórias explodiram como fogos de artifício. Ele se lembrou. Aquela foto fora tirada anos atrás. Antes de tudo, antes da frieza que habitava seu coração. Era o que você não sabia, Ricardo. Clara era sua namorada antes de sumir. A confissão reverberou no ar como um trovão. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Ele a olhou, e as peças do quebra-cabeça começaram a se juntar de uma maneira horripilante. Clara, isso não pode ser verdade. Ele mal conseguia falar. As lembranças de quando foram felizes juntos eram agora nauseantes. O que ela havia escondido? Ricardo, ela tentou se explicar, mas Carlos não deixou. Você se juntou a uma trapaça e nunca contou. Não só para ele, mas para todos nós. E agora você quer uma vida normal, enquanto está na mira do seu ex e não da sua antiga identidade? A voz de Carlos se elevava, e a tensão crescia na sala. Tudo o que ele sabia sobre Clara se desfez em frações de segundo. Os verdadeiros laços se revelavam como veneno. E quando tudo parecia confuso, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A janela atrás de Clara foi quebrada com um estrondo, e um homem alto e robusto entrou, armado. O perigo estava ali. As sombras se espalhavam na sala, e o caos tomou conta. Clara! Ricardo gritou, mas ela estava em choque, paralisada pela revelação. Ela não era apenas a artista que ele pensou. Era uma mulher com um passado sombrio e um futuro incerto. Não se mova, todos vocês. O novo intruso ordenou, observando cada um com um olhar afiado. A ideia de deixá-la para trás não era uma opção. Ricardo, em um momento de lucidez, despachou a confusão para a parte de trás da mente e focou no presente. Ele precisaria proteger Clara, o único elo que tinha conseguido reatar após anos. Não há saída, disse Carlos, um sorriso cínico nos lábios. Essa vida de mentiras finalmente veio à tona. Ricardo olhou para Clara, que agora tremia, e percebeu que o que ele sentia por ela era real, mas agora estava entrelaçado com traição e segredos. Não, não é o fim, ele afirmou, determinada bravura substituindo a confusão. Mas a verdade pesava em seu coração. Porém, enquanto Carlos e o recém-chegado a cercavam, a revelação de que ela era seu passado perdido balançou a fundação que construíra. O que mais ele não sabia? Qual era realmente o jogo que estavam jogando? Os rostos se desenhavam em sombras e o total colapso parecia iminente. Furioso e sem saída, Ricardo segurou Clara com força, levantando a cabeça. Nós vamos sair dessa. Mas as palavras já pareciam vazias.
como promessas quebradas em tempos difíceis. A tensão crescia, e a sala parecia se encerrar. A escuridão se aproximava, e ele não sabia se conseguiriam escapar. Mas havia uma última questão pairando no ar. O que Carlos tinha planejado para eles e o que mais estava por trás de tudo isso? Enquanto as respostas se escondiam nas sombras, um novo jogo estava prestes a começar, e as apostas nunca pareciam tão altas. O silêncio foi quebrado de novo, mas desta vez pelo estrondo de uma porta arrombada. O coração de Ricardo disparou. Eles estavam chegando. Todo o seu mundo estava prestes a mudar para sempre. Clara segurou sua mão, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. O pânico a deixava bonita, vulnerável, mas ele não poderia perder essa conexão. Não poderia deixá-la ir. Mas antes que pudesse planejar qualquer ação, um grito ecoou pelo corredor, vindo de uma voz familiar, mas envolta em um tom cruel. Clara, ou melhor, estranha, chegou a hora de você acabar com esse joguinho. O estômago de Ricardo se revirou. Era Carlos. Ele estava ali, não só como um rival, mas como um provocador de um destino ainda mais sombrio. Como assim, estranha? Clara sussurrou, confusa, mas Ricardo a interrompeu, tomando uma decisão rápida. Precisamos sair. Ele se virou, mas a conversa era rápida demais. O que estava acontecendo? Ele não podia deixar a situação escorregar entre os dedos. Carlos deu um passo à frente, rindo. Você realmente não sabe? Clara, seu ex-marido não é só um capanga. Ele é parte de uma rede que, bom, talvez você só devesse ver por si mesma. Ricardo olhou, desconfiado. Algo estava errado. Algo que ele não entendia. Então, com um movimento de suas mãos, Carlos retirou algo do bolso. Uma foto. Ele a ergueu, uma foto. E a luz filtrada pela janela iluminou a imagem. Ricardo ficou paralisado. Era Clara. Mas ao seu lado estava ele. Uma versão mais jovem de si mesmo. Mãos entrelaçadas, sorrisos largos. O que era aquilo? As memórias explodiram como fogos de artifício. Ele se lembrou. Aquela foto fora tirada anos atrás, antes de tudo, antes da frieza que habitava seu coração. Era o que você não sabia, Ricardo. Clara era sua namorada antes de sumir. A confissão reverberou no ar como um trovão. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Ele a olhou e as peças do quebra-cabeça começaram a se juntar de uma maneira horripilante. Clara, isso não pode ser verdade. Ele mal conseguia falar. As lembranças de quando foram felizes juntos eram agora nauseantes. O que ela havia escondido? Ricardo. Ela tentou se explicar, mas Carlos não deixou. Você se juntou a uma trapaça e nunca contou. Não só para ele, mas para todos nós. E agora você quer uma vida normal, enquanto está na mira do seu ex e não da sua antiga identidade? A voz de Carlos se elevava, e a tensão crescia na sala. Tudo o que ele sabia sobre Clara se desfez em frações de segundo. Os verdadeiros laços se revelavam como veneno. E antes que qualquer um pudesse processar mais, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A janela atrás de Clara foi quebrada com um estrondo, e um homem alto e robusto entrou, armado. O perigo estava ali. As sombras se espalhavam na sala e o caos tomou conta. Clara, Ricardo gritou, mas ela estava em choque, paralisada pela revelação. Ela não era apenas a artista que ele pensou. Era uma mulher com um passado sombrio e um futuro incerto. Não se mova, todos vocês, o novo intruso ordenou, observando cada um com um olhar afiado. O olhar de Clara se fixou no homem, e algo em seu rosto começou a mudar. De repente a expressão dela se transformou. Você não deveria estar aqui, ela exclamou, o coração batendo forte. Ricardo franziu a testa. O que estava acontecendo? Surpresa, verdade? Eu te avisei que voltar à vida normal não seria fácil, Clara. Mas você só queria brincar com o passado. O homem avançou, e a tensão aumentava. Parei de ser Clara há muito tempo. O que você está fazendo aqui? Ela gritou, determinada.
A verdade estava esmagando Ricardo. Clara não era quem ele pensava. Sou quem você precisava. Quem você sempre quis ter ao seu lado. E agora, aqui estamos nós, disse o homem. Ricardo olhou entre os dois, em choque. Sua mente girava. Ele estava lá o tempo todo. Havia algo mais que Clara não tinha contado? O homem ergueu a arma, os olhos ardendo de uma raiva que prometia destruição. Você vai pagar por me deixar para trás, Clara. E levando Ricardo, você só cavou sua própria cova. Um tiro disparou. O som ecoou. E no instante seguinte, uma explosão de dor atravessou a sala como um relâmpago, subitamente iluminando a escuridão. E a verdade devastadora, estalou como um vidro quebrando. Ricardo olhou, horrorizado, enquanto uma sombra cobria tudo. Ele percebeu que sua vida, a vida que ele pensava ter recuperado, estava prestes a desmoronar mais uma vez. A imagem de Clara, se desvanecendo diante de seus olhos, foi como um eco à distância. O que realmente revelou seu passado? E mais importante, quem ela realmente era. Enquanto a cena desmoronava ao seu redor, Ricardo percebeu que tudo estava prestes a mudar. E talvez ele nunca soubesse a verdade. O silêncio da sala foi quebrado pelo som de um tiro. O impacto ecoou na mente de Ricardo como uma explosão, e o mundo ao seu redor começou a desacelerar. Ele virou rapidamente a cabeça, o coração disparado. Clara, ou melhor, Sofia, estava em pé, paralisada, enquanto o homem armado avançava em direção a eles. O olhar dela teve um brilho de desespero, e ele percebeu que algo estava profundamente errado. Clara! Ele gritou, mas a voz parecia distante, como se estivesse preso em um túnel. Antes que pudesse se mover, a figura alta deu um passo à frente, e a expressão de ódio em seu rosto deixou Ricardo inquieto. Quem se escondeu no passado não pode ter futuro, não acha? O homem disse. Sua voz era ácida. O terror se espalhou pela sala, e Clara, agora cheia de raiva e medo, olhou para Ricardo com um brilho desesperado. Ricardo, ele não quer apenas me pegar, ele quer arruinar você também. A adrenalina correu por suas veias, e o instinto de proteção gritou dentro dele. Ele precisava agir. Abaixe essa arma. Ricardo se adiantou, e seu olhar fixou-se no homem. Isso não é necessário. Vamos conversar. Conversar? Riu o intruso, uma risada fria e cheia de desprezo. Não há nada para discutir. Você está preso em um jogo que nem sabe que está jogando. Ele gesticulou, e nesse movimento, Ricardo percebeu um brilho metálico, um emblema que pendia do seu pescoço. Espere! A mente de Ricardo começou a correr. O que você quer? O que realmente está acontecendo aqui? Mas antes do homem responder, um estrondo acabou com a atenção. A porta do apartamento foi arrombada com um golpe, e pela abertura surgiu uma figura imponente, uma mulher de cabelos escuros e roupa tática. A tensão mudou instantaneamente. Um brilho de reconhecimento cruzou o olhar de Clara. É você! Ela gritou, confundindo todos. O que está fazendo aqui? E eu achando que a surpresa era apenas o meu amigo aqui. A mulher disse, apontando a arma para o intruso. Ricardo congelou sem saber como processar a nova informação. Quem é você? Adivinha, sou quem você devia ter temido, Clara. Sabe, eu não tô aqui apenas por você. A mulher respondeu, e algo em sua voz fez um frio tomar conta do ambiente. Estou aqui para lidar com o que você fez. Com o que eu fiz, Clara respondeu. Sua voz era um misto de susto e raiva. Eu não fiz nada. Você realmente não se lembra? A mulher disse com um sorriso cruel. Foi você quem me deixou para trás. E agora, todos esses anos tentando fugir. Mas agora você finalmente vai encarar a verdade. Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação era como um soco no estômago. O que está acontecendo? Ele sussurrou, sem saber se queria saber a resposta. O passado de Clara estava correndo em direção a eles como um tsunami. A mulher apontou o dedo para Clara. Você não pode se esconder da sua história, da verdade que você tentou apagar.
Você não é apenas a artista pobre e mendiga que conheci por aí. Você é a primogênita de uma das famílias mais poderosas do país, e agora todos estão atrás de você. Não, isso não é verdade. Clara se defendeu, mas a voz dela estava cheia de incertezas. Eu não sou nada. Ricardo estava completamente perdido. Um fio de desespero o atravessava. Se isso fosse verdade, o que mais ela tinha escondido? O que significava isso para eles dois? Clara, você precisa me dizer a verdade. Seu tom era angustiado. O homem não perdeu tempo. E agora você, Ricardo, está com ela. Assim, o que você deveria ter esquecido está prestes a voltar. É hora de pagar por suas escolhas. E com isso, outra revelação estonteante se desenrolou. O homem não era o ex-marido de Clara, mas sim um agente de uma organização secreta que trabalhava em busca do controle da família dela. Ele e a mulher estavam jogando um jogo em que o amor e o poder se cruzavam, e eles eram apenas peças de um tabuleiro muito maior. Ricardo sentiu a pressão crescendo ao seu redor. Então, quem somos nós nesse jogo? Ele perguntou, o medo começando a se enraizar. O silêncio se estendeu e, enquanto o perigo se aproximava, ele percebeu que não só suas vidas estavam em perigo, mas quem eles eram, a essência do que construíram, poderia desmoronar diante de seus olhos. Clara agora não era mais só uma mulher perdida. Ela era uma herdeira, e Ricardo, um jogador peão em um cenário que ele nunca quis fazer parte. O peso da realidade caía sobre ele, e a pergunta persistia. Até onde ele iria para salvá-la? O futuro aflito estava prestes a se revelar em uma espiral de jogadas, e ele não fazia ideia. Ele virou rapidamente a cabeça, o coração disparado. Clara, ou melhor, Sofia, estava em pé, paralisada, enquanto o homem armado avançava em direção a eles. O olhar dela teve um brilho de desespero, e ele percebeu que algo estava profundamente errado. Clara! Ele gritou, mas a voz parecia distante, como se estivesse preso em um túnel. Antes que pudesse se mover, a figura alta deu um passo à frente, e a expressão de ódio em seu rosto deixou Ricardo inquieto. Quem se escondeu no passado não pode ter futuro, não acha? O homem disse, sua voz ácida. O terror se espalhou pela sala, e Clara, agora cheia de raiva e medo, olhou para Ricardo com um brilho desesperado. Ricardo, ele não quer apenas me pegar, ele quer arruinar você também. A adrenalina correu por suas veias, e o instinto de proteção gritou dentro dele. Ele precisava agir. Abaixe essa arma. Ricardo se adiantou, e seu olhar fixou-se no homem. Isso não é necessário, vamos conversar. Conversar? Riu o intruso, uma risada fria e cheia de desprezo. Não há nada para discutir. Você está preso em um jogo que nem sabe que está jogando. Ele gesticulou e, nesse movimento, Ricardo percebeu um brilho metálico, um emblema que pendia do seu pescoço. Espere! A mente de Ricardo começou a correr. O que você quer? O que realmente está acontecendo aqui? Mas antes do homem responder, um estrondo acabou com a tensão. A porta do apartamento foi arrombada com um golpe, e pela abertura surgiu uma figura imponente, uma mulher de cabelos escuros e roupa tática. A tensão mudou instantaneamente. Um brilho de reconhecimento cruzou o olhar de Clara. É você! Ela gritou, confundindo todos. O que você está fazendo aqui? E eu achando que a surpresa era apenas o meu amigo aqui. A mulher disse, apontando a arma para o intruso. Ricardo congelou, sem saber como processar a nova informação. Quem é você? Adivinha, sou quem você devia ter temido, Clara. Sabe, eu não estou aqui apenas por você, a mulher respondeu, e algo em sua voz fez um frio tomar conta do ambiente. Estou aqui para lidar com o que você fez. Com o que eu fiz? Clara respondeu. Sua voz era um misto de susto e raiva. Eu não fiz nada. Ricardo estava completamente perdido. Um fio de desespero o atravessava. Se isso fosse verdade, o que mais ela tinha escondido? O que significava isso para eles dois? Clara, você precisa me dizer a verdade. Seu tom era angustiado. O homem não perdeu tempo.
E agora você, Ricardo, está com ela. Assim, o que você deveria ter esquecido está prestes a voltar. É hora de pagar por suas escolhas. E com isso, outra revelação estonteante se desenrolou. O homem não era o ex-marido de Clara, mas sim um agente de uma organização secreta que trabalhava em busca do controle da família dela. Ele e a mulher estavam jogando um jogo em que o amor e o poder se cruzavam, e eles eram apenas peças de um tabuleiro muito maior. Ricardo sentiu a pressão crescendo ao seu redor. Então, quem somos nós nesse jogo? Ele perguntou, o medo começando a se enraizar. O silêncio se estendeu, e enquanto o perigo se aproximava, ele percebeu que não só suas vidas estavam em perigo, mas quem eles eram, a essência do que construíram, poderia desmoronar diante de seus olhos. Clara agora não era mais só uma mulher perdida. Ela era uma herdeira, e Ricardo, um jogador peão em um cenário que ele nunca quis fazer parte. O peso da realidade caía sobre ele, e a pergunta persistia. Até onde ele iria para salvá-la? O futuro aflito estava prestes a se revelar em uma espiral. O homem misterioso se virou e disparou contra a mulher em um movimento rápido. Mas ela estava mais preparada. Com um reflexo inigualável, ela desviou e disparou, mas a bala não encontrou o destino previsto. Ao invés disso, acertou um terceiro homem que havia entrado pelas costas, sem aviso. O corpo dele colidiu com o chão, e o impacto reverberou na sala. Ele era um dos meus homens. Ela gritou, um choque, e o mundo de Clara e Ricardo virou de cabeça para baixo. O que está acontecendo aqui? Ricardo, paralisado, olhou para o corpo caído. O homem que parecia um rival revelava ser um aliado traiçoeiro. Você traiu a sua própria equipe? Perguntou ele, sem acreditar. Eu não traí ninguém. Isso era um plano. A mulher estava desesperada, mas o pânico de Clara crescia. Ricardo, por favor, precisamos sair agora. O caos dominava a sala. A revelação da traição parecia uma bomba que detonava, e as consequências residuais arrastavam todos. As alianças que antes pareciam firmes se desfez rapidamente. Ricardo encarou Clara, os dois sem saber a verdade. E naquele momento, ele percebeu que talvez nunca tivesse conhecido Clara de verdade. A verdadeira extensão de sua história agora estava se desdobrando diante deles. E o passado que ela carregava poderia não apenas romper laços entre eles, mas também acender uma guerra que poderia arrastá-los para uma espiral sem fim. Tudo o que ele pensou saber estava no fio da navalha. A escuridão começava a preencher o espaço ao redor deles, e a única certeza que tinha era de que a luta estava apenas começando. O silêncio da sala foi quebrado de novo, mas agora era por um barulho mais devastador. Uma explosão. Uma onda de ar quente, suprimida por uma nuvem densa de fumaça, tomou conta do ambiente. O chão tremia sob os pés de Ricardo, enquanto ele e Clara eram arremessados para o lado. O impacto os fez cair, confusos e atordoados. Clara, você está bem? Ricardo gritou, tentando se levantar. A visão estava turva, e a fumaça tornava tudo mais difícil. Pode ser que a sala, que antes parecia um campo de batalha, agora fosse um verdadeiro caos. Mas uma coisa era certa. A situação tinha mudado rapidamente e não para melhor. Eu estou aqui. A voz dela gritou de volta e isso trouxe um pouco de alívio para o seu coração. Mas o estalo de vozes despreparadas o cercava, sons familiares que agora eram um eco de desespero. A mulher que antes parecia confiante estava em pânico, e o homem misterioso também revelava seu verdadeiro medo. A fumaça começou a se dissipar um pouco, e Ricardo viu o corpo do homem que havia caído. Não estava mais se movendo. Ele está morto? A mulher perguntou, seus olhos dilatados de terror. E então, sem aviso, um rosto familiar apareceu entre a fumaça. Eu não deveria estar aqui, mas tinha que vir, disse uma voz conhecida e que fazia o coração de Ricardo ficar em um novo compasso. Era a irmã de Clara, Tânia, uma sombra de desespero em seus olhos. Ela estava vestida com roupas escuras, como se tivesse se preparado para o caos. O ex-marido dela armou tudo,
E agora eles querem pegá-la. Você está maluca? Clara gritou, confusa. Por que você está envolvida nisso? Tania não teve tempo para respostas. Assim que o eco do disparo chegou até eles, a sala ficou em silêncio novamente. A adrenalina pulsava, mas também uma nova revelação se formava. Tania olhou nos olhos do homem que tinha caído. Ele estava aqui como suporte. Ele não trabalhava para eles. Era uma armadilha. A confusão girou como um furacão na mente de Ricardo. Ele olhou para Clara, então para Tania e questionou. Vocês estão dizendo que estão do mesmo lado? Tudo parecia tão confuso. As peças ainda não se encaixavam. Enquanto isso, a sala começava a ser cercada pela escuridão rapidamente, e o tempo estava se esgotando. É pior do que você imagina. Tania sussurrou. O medo em seu tom era palpável. Não é só sobre você, Ricardo. É sobre o legado da família de Almeida. Clara é a única herdeira de um império, e todos querem isso para si. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. O que ela estava dizendo? Clara, sua namorada no passado, a menina que ele havia ajudado nos momentos mais difíceis, era de fato a última peça de um quebra-cabeça muito maior. E o homem que estava caindo, um agente da situação inversa. O pânico tomou conta da sala, enquanto a revelação transformava a realidade deles. A história que ele pensou que sabia, a Clara que ele conheceu, estava sendo desmantelada diante de seus olhos. Mas antes que pudesse processar tudo, outro estrondo surgiu, e a porta mais afastada da sala foi arrombada por um grupo de homens armados que avançaram como predadores em busca de suas presas. E nesse momento, mais um choque abalou a estrutura do que sabiam. O líder daquele grupo não era apenas um desconhecido. Era Carlos. Ele entrou com um olhar triunfante, como se tivesse ganho um jogo do qual todos já haviam desistido. O que você fez, Clara? Carlos disse. Sua voz carregava tanto desprezo quanto uma conivência que a deixava ainda mais aterrorizada. Por que você não fugiu quando teve a chance? Agora todos vocês vão pagar por isso. A adrenalina explodiu dentro de todos. Era uma corrida contra o tempo. A revelação havia mudado tudo entre eles. E Ricardo, mesmo sem saber em quem confiar, sentia uma paixão ardente crescer pela determinação de Clara. O amor que ele pensou ter perdido estava de volta à tona, mas agora era cercado por mentiras, traições e um futuro incerto. E antes que o fardo da realidade pudesse se estabilizar, uma nova bomba caiu. Você nem sabia que Carlos também é parte da família? Tania murmurou, seu olhar agora pesado. Ele sempre esteve ao nosso lado, escondido nas sombras, à espera do momento certo para tomar conta. A verdade soou como um trovão em sua mente. Assim, o laço que inicialmente uniu Ricardo e Clara poderia se tornar sua maior fraqueza. O que vem agora? O que nós vamos fazer? Ele perguntou, ainda transbordando de hesitação e pavor. As respostas não estavam claras, mas uma coisa ele sabia. A batalha tinha apenas começado, e enquanto a fumaça ainda enchia a sala, os segredos e as mentiras que permaneceram ocultos começavam a ser revelados. E eles precisariam decidir rapidamente em quem realmente podiam confiar. As sombras não eram apenas as adversárias. Elas guardavam verdades que poderiam destruir tudo. O silêncio da sala foi quebrado de novo, mas agora era por um barulho mais devastador. Uma explosão. Uma onda de ar quente tomou conta do ambiente, fazendo paredes tremerem. Ricardo e Clara foram arremessados para o lado, caindo juntos no chão. Respiração ofegante, corações acelerados. Ele se levantou, um nó na garganta, tentando ver através da fumaça densa. Clara, você tá bem? A voz dele saiu rouca e preocupada, seus olhos se esforçando para enxergar. O espaço, agora envolto em sombras, parecia um campo de batalha. O pânico o envolvia, mas a visão dela em pé o fazia sentir um pouco de alívio. Estou aqui, Clara respondeu,
mas a incerteza na sua voz aumentava o peso em seu peito. Ele sentiu que algo estava errado. As paredes delas pareciam mais frias, e a luz estava desaparecendo rapidamente. O eco da explosão fez seus corações dispararem, enquanto o homem misterioso caído revelava segredos. Foi uma emboscada, murmurou Clara, tentando organizar seus pensamentos. Ele era apenas um peão. Eu não sabia que Carlos estava envolvido, né? Em tudo isso. Ricardo olhou para ela, sua mente girando. Como assim envolvido? O que ele queria de você? Mas antes que pudesse receber uma resposta, Tânia, a irmã de Clara, surgiu com os olhos arregalados. Ele não é só um rival, Ricardo. Carlos é o seu meio-irmão. A revelação foi como um soco. As palavras formavam uma tempestade em sua mente. Meio-irmão? Como isso era possível? A fumaça começava a clarear, mas a verdade estava mais nebulosa do que nunca. Você está falando sério? Ricardo balançou a cabeça, tentando absorver a confusão. Como você pode saber disso? Eu fiz uma investigação. Eu precisava saber. A história da nossa família, tudo, Ricardo. Tudo é mais profundo do que você imagina. A voz de Tânia tremia, e o medo enchia a sala. Mas o que significa isso pra gente? O terror começou a se misturar com algo mais, uma sensação de traição. Ele olhou para Clara, sentindo um aperto no coração. Onde estava a mulher que ele conhecia? Carlos quer tudo, disse a irmã, quase em um sussurro. Mas ele também quer Clara de volta. E ele a tem. A voz de Clara explodiu, cortando a tensão como uma lâmina. Desde o começo, você queria me proteger. Mas o que acontece agora? Eles não vão parar até me encontrar. Ricardo sentiu a pressão aumentando, como se as paredes estivessem se fechando. A sala ficou em silêncio, ensurdecedor. Então, Carlos apareceu na porta, um sorriso cínico nos lábios. Olha quem está colocando as cartas na mesa, ele disse, sua voz um sussurro perigoso. E em seguida, Carlos se virou para olhar Ricardo. Você não sabia? O legado de nossa família sempre foi manchado. Mas você? Você é apenas um colecionador de tragédias. O desdém dele ecoou e atingiu Ricardo como um golpe. Ele se lembrou das frustrações, dos sonhos que foram esmagados. Carlos era o enlace que faltava. Por que você fez isso? Ricardo se aproximou cada passo pesado com confusão e raiva. Carlos lançou um olhar triunfante. Por que você realmente achava que eu deixaria você e Clara viverem felizes? Bobo! E então um impulso de raiva tomou conta de Ricardo. Ele não poderia deixar Clara e Tânia serem vítimas na mão de um psicopata. Mas a verdade era mais sombria do que ele pensava. Você sabe o que fazer. Qual é o próximo movimento? Carlos provocou. Sua expressão arrogante desafiando Ricardo. Instantes antes que pudesse pensar em uma resposta, uma porta lateral se abriu com um estalo ensurdecedor, e mais homens armados entraram na sala. Ninguém se move, um deles gritou. O caos explodiu e na correria, Ricardo viu uma figura conhecida, seu pai. Seu próprio pai estava no meio da confusão. O que você está fazendo aqui? Ricardo exclamou, medo e confusão se misturando. Eu não queria que você soubesse assim, disse o pai, a expressão de desgosto se transformando em algo mais sombrio. Mas a verdade vem com um preço, meu filho, e a família não deixa seus segredos para trás. Logo ele percebeu que todos estavam conectados em um jogo mortal de lealdades quebradas. E enquanto os ecos da confusão cresciam, uma nova percepção o atingiu. As linhas entre amigo e inimigo estavam borradas. A explosão era apenas o começo, porque o verdadeiro jogo estava apenas começando, e no cerne disso tudo estava uma verdade que Ricardo não poderia escapar. Tudo o que ele conhecia estava prestes a ser transformado em fragmentos, e a única questão era, até onde ele iria para entender quem realmente eram os que estavam ao seu lado. O caos reinava. A sala estava tomada por fumaça e a sensação de perigo era palpável. Ricardo olhou rapidamente para seu pai, que tinha um olhar de desespero. Por quê? Ricardo gritou, tentando controlar a situação.
O passado, que antes parecia distante, agora o cercava. Carlos, com seu sorriso frio, disse: finalmente o reencontro da família. O que você fará agora, Ricardo? Abraçar seu legado ou se esconder atrás das sombras? O tom desdenhoso dele queimava como fogo. Ricardo se virou para Clara e os olhos dela estavam cheios de pânico. Clara, precisamos sair. Ele puxou-a pela mão, mas o homem armado os bloqueou. Não tão rápido, Carlos gritou, avançando. Percebendo a urgência, se intercalou entre eles. Chega! O que vocês querem? As mãos dela tremiam, mas a determinação estava presente. O barulho das botas ecoava na sala. Os homens armados se moviam como predadores. Queremos o que nos é devido. Carlos sorriu, mas havia uma sombra de medo em sua expressão. A verdade começou a surgir entre eles. Tânia, ofegante, afirmou: se vocês realmente estão atrás da herança dela, terão que passar por mim. A tensão aumentou. Ricardo respirou fundo, decidiu o que fazer. Calma, Carlos. Podemos negociar. Mas as palavras pareceram fracas. Uma tentativa desesperada de manter a paz em um mar de caos. Negociar é fraco. Carlos rosnou, e em um movimento pulsante apontou a arma para Tânia. Pare! Ricardo gritou, o coração em chamas enquanto correu à frente. O tempo parecia parado. Clara, com o peito apertado de emoção, puxou Ricardo de volta. Não, você não pode. A voz dela era um sussurro desesperado. Saia da frente, Clara! Carlos gritou. A ponto da arma firme. O suor escorreu pela testa de Ricardo. Ele sentiu a adrenalina correr. Ouvia os ecos dos sussurros de silêncio, as batidas enfáticas de seus próprios pensamentos. Mas antes que qualquer ação fosse tomada, um som estrondoso cortou o ar. A porta arrombada. A polícia, como um vendaval, entrou, armas em punho. Todos no chão, gritaram os oficiais, e a tensão virou um turbilhão caótico. As balas ricocheteavam, a fumaça se dissipava e os homens de Carlos começaram a se render. Ricardo agarrou Clara, puxando-a para longe do tumulto. Tânia o seguiu sem hesitar. Vai sair tudo bem, disse ela, mas a dúvida estava ali, um eco distante. Enquanto a cena se desenrolava, Carlos, cercado, ainda lutava para escapar. Vocês vão se arrepender. Ninguém escapa da família, gritou ele, desesperado, enquanto as algemas eram colocadas em seus pulsos. Ricardo olhou para Clara. Então, num momento de clareza, ele sussurrou: estamos juntos nisso. Vamos enfrentar tudo. Ela assentiu, o alívio começando a tomar conta. Era o início de um novo capítulo. Os policiais se certificavam de que todos estavam seguros. As luzes azuis dançavam ao redor, clareando a sala que antes fora um campo de batalha. A verdade estava à espreita. A herança de Clara não era apenas um pedaço de papel. Era um legado pesando sobre seus ombros. Enquanto os homens de Carlos eram levados, Clara e Ricardo se aproximaram de Tânia. Isso não termina aqui, ela murmurou. Ainda temos muito a enfrentar. A família é complexa, e o passado não larga o osso facilmente. Ricardo respirou fundo, a determinação ardendo em seu coração. Estaremos juntos, não importa o que venha pela frente. O brilho nos olhos de Clara refletia a esperança. O caminho seria longo, mas a luta também teria suas recompensas. E enquanto a cena se desenrolava, Ricardo se perguntava o que mais o futuro reservava. Ele não sabia, mas uma certeza pairava no ar. Juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. E agora, ouvindo este emocionante desfecho, você precisa agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.